seja convosco. Eu sou a pastora Tamara e nós estamos aqui para mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, dando início ao estudo do livro Uma Igreja Sem Propósito. Eu tenho certeza que durante esse estudo, cada capítulo do livro, nós estaremos aprendendo mais, agregando conhecimento e agregando também muito sobre a nossa vida espiritual. Peço que aí na sua casa você feche os olhos, que nós estaremos orando. Onde você estiver, que você possa fechar os seus olhos agora. Grande Deus e poderoso Pai, Senhor, eu te apresento agora, Deus, esta aula. Pai, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Deus, que o nosso coração seja terra fértil, Pai, para tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar hoje. Abra, Senhor, o nosso intelecto, o nosso entendimento, para que nós possamos reter, Deus, tudo aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu preparei alguns slides para que fique melhor a nossa compreensão, o nosso entendimento. Então, acompanhe comigo aí. O nosso texto base de hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos do 1 até o 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Irmãos, então hoje nós estaremos discorrendo, falando sobre a igreja de Éfeso. O problema da igreja de Éfeso, com certeza, é o problema da maioria das nossas igrejas de hoje: fazer as coisas sem a solidariedade amorosa. Irmãos, em tudo que nós devemos fazer, primeiramente nós devemos colocar o amor. Quando nós lemos as epístolas paulinas, as epístolas gerais, na verdade, todo o Novo Testamento, nós vamos entender que a base do que Jesus queria nos ensinar sempre foi o amor. Tudo que nós vamos fazer, seja na obra, seja em qualquer área da nossa vida, a base tem que ser o amor. E a igreja de Éfeso, ela perdeu esse amor. Mesmo sendo tão óbvio para a igreja de Éfeso, parece que ela está caindo no erro de fazer as coisas, ou seja, servir sem amor, perdendo as suas genuínas e puras motivações para realizar a obra. A frase "conheço suas obras", que está lá no versículo 2, é uma alusão clara às várias atividades que essa igreja desenvolvia. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja que estava ativa, que as pessoas não tinham preguiça, que as pessoas eram pessoas que faziam muito bem a obra do Senhor. Só que faltava neles o amor, assim como a igreja do Brasil, a igreja evangélica no Brasil hoje tem vivido. Muitas coisas nós temos feito sem o amor, infelizmente com concorrência entre uma igreja e outra, né? Nós pensamos em todos os detalhes do culto, mas nós esquecemos de amar as pessoas.
Muitos livros nós temos lido, de muitas conferências nós temos participado, tudo isso para tentar construir uma onda onde nós vamos agregar pessoas para nossas igrejas, onde nós vamos tentar fazer as coisas da melhor forma possível, mas nós precisamos entender que isso não é criado pelo homem. Quem dá o crescimento é o Senhor. É Deus que faz a igreja crescer. E somente Deus pode soprar vida sobre um vale de ossos secos. Se nós queremos mudança, se nós queremos a nossa igreja grande, não somente em tamanho, mas uma igreja que ela é crescida espiritualmente falando, nós precisamos ter o amor em nós. Cuidado para não abandonar o essencial e ficar com o periférico. Eu preciso que você leia comigo essa parte. Essa igreja teve atitudes e posicionamentos louváveis. Ela cuidou do seu comportamento ético, ela trabalhou arduamente, foi perseverante, não desanimou, teve forças espirituais para suportar os impostores da fé, porque naquele tempo vários falsos profetas se levantaram, os falsos mestres, tendo de fazer prevalecer uma doutrina sadia e equilibrada, ou seja, a igreja de Éfeso, ela não pregava heresias. Ela mostrou-se uma igreja leal ao Evangelho de Cristo. E mesmo diante desse sofrimento por causa do nome de Jesus, ela permaneceu firme na sua caminhada. Irmãos, verdadeiramente essas são marcas de uma igreja séria, de uma igreja comprometida com Deus. Uma igreja que travou uma batalha contra os hereges dos nicolaítas. Quando nós lemos o texto lá no início, em Apocalipse, nós vimos que a Bíblia menciona os nicolaítas. Era uma seita que pregava heresias, influenciava pessoas a ter uma vida liberal, uma vida relaxada, não fazer a vontade do Senhor, uma vida com práticas pagãs. Era isso que os nicolaítas ensinavam. E a igreja de Éfeso lutou contra essas pessoas. Só que apesar dessa luta com os falsos mestres, na sã doutrina da palavra, essa igreja teve sérios problemas no que diz ao aspecto da sua conduta cristã, porque eles foram levados a abandonar o seu primeiro amor. A essência aqui é o amor solidário. Uma importante advertência para nós é o seguinte: nós não podemos valorizar um aspecto em detrimento do outro. A igreja de Éfeso, ela valorizava as doutrinas, ela valorizava o ensinamento que se passava para as pessoas, mas em contrapartida, ela abandonou o amor. Doutrina sem amor corre o risco de assumir uma rigidez dogmática na qual as pessoas passam a ser menos importantes. Quando nós apenas doutrinamos e nós não amamos, nós corremos esse grande risco de deixar as pessoas sendo menos importantes. Quando nós priorizamos algo na igreja e esse algo é feito sem a perspectiva do amor, isso significa que claramente nós fizemos a opção pelo periférico e não pelo essencial. Nós devemos, irmãos, sempre escolher o essencial. E o essencial é o amor. É necessário tomar uma urgente decisão. Acompanhe comigo aí o primeiro tópico do nosso slide. Quando fazemos as coisas por fazer, por causa da instituição ou da denominação, pela sedução do crescimento numérico da igreja, pela fama e pelo status que se obterão na cidade ou coisas do tipo, essas são provas evidentes de que nossas motivações são impuras e estão prostituídas. Nunca deve ser a nossa motivação apenas o crescimento numérico da igreja. Nunca deve ser a nossa motivação apenas fazer bonito para que as pessoas vejam. Nunca deve ser a nossa motivação fazer as coisas sem amor a Deus e sem amor aos nossos irmãos.
Porque o amor, como eu disse anteriormente, ele é a base de tudo. Segundo tópico aí, a igreja de Éfeso precisava decidir o que era e quem era mais importante para ela. Essa decisão implicará em quê? Em arrependimento. Olha o que está dizendo a palavra do Senhor para Éfeso. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Quando nós estamos no primeiro amor, nós fazemos as coisas com o coração. Nós fazemos as coisas para que Deus seja louvado. Nós lembramos que tudo o que estamos fazendo é para a glória do Senhor. Então, isso nós temos que trazer de volta à nossa memória. Existe uma canção que ela é do Carlinhos Félix. E essa canção diz o seguinte, eu vou até cantar aqui um pedaço para vocês. Não reparem a voz. Mas a canção diz assim, olha. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Quem não lembra dessa música, né? E assim vai, a música já é grande, né? Ela é bem grande, mas deu para cantar um pedaço. Quem não se lembra dessa canção? É uma canção muito forte. E o Carlinhos Félix, ele estava fazendo a leitura com certeza desse texto. E é algo que nós precisamos ter em nosso coração. Nos arrepender, voltar ao início de tudo, regressar ao caminho. A canção diz, vou ver as primeiras obras, Senhor. Mas quando nós voltamos lá no início, isso sempre trará para nós um arrependimento. Então, nós precisamos nos arrepender, voltar ao primeiro amor. Eu acredito que é uma marca que a igreja de hoje, ela precisa ter. Dando seguimento aí ao nosso estudo, o genuíno arrependimento nos leva à ação e não à paralisia. Esse arrependimento proposto por Jesus é para que a igreja pratique as obras que realizava no princípio. É assim que acontece. A igreja nasce, cresce, vai se desenvolvendo e corre o risco de ir fazendo as coisas por fazer, um dia após o outro, um domingo após o outro. O culto passa a ser apenas mais um culto. A ceia não passa de mais uma ceia e depois haverá outra. A pregação é apenas mais uma pregação para que as pessoas gostem ou desgostem. Com o passar do tempo, irmãos, a rotina vai se estabelecendo, assim como o marasmo. E aí nós vamos vivendo uma vida de sempre fazer as coisas mecanizadas. Nós não temos mais o amor como base daquilo que nós estamos fazendo. Mas nós precisamos nos arrepender. O genuíno arrependimento nos leva à ação e não à paralisia. Olha o que o Senhor está dizendo para a igreja de Éfeso. Arrependa-se e pratique as obras. Ou seja, nós precisamos sim nos arrepender, mas que isso leve uma ação de voltar a praticar as obras que nós fazíamos lá no início. A igreja de Éfeso, ela precisava lembrar as palavras de Jesus. Quando Jesus disse assim, olha, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35 diz o seguinte: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, e se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês se amarem uns aos outros. Essa é a marca dos discípulos de Jesus, o amor. Repetindo para vocês. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Seremos conhecidos como Igreja de Jesus, como verdadeiros discípulos de Jesus, se nós praticarmos o amor. Vamos lá para o próximo slide. Se não se arrepender, virei a você e tirarei. Irmãos, o desejo de Jesus não é tirar o que a igreja tem.
Mas o desejo de Jesus é sim acrescentar o que ela não possui para que o seu ministério continue a refletir a presença de Deus, a presença dele, de Jesus, na vida da comunidade. Nós estamos inseridos ali no bairro Marajoara, na cidade de Toflotone, e nós estamos aqui porque nós precisamos mudar essa comunidade. Nós temos um papel de influência muito grande na nossa sociedade. A igreja, ela precisa ser igreja não apenas no templo, dentro das quatro paredes da igreja, mas não, nós precisamos ainda mais ser igreja no mundo lá fora, na sociedade em que nós vivemos, no nosso trabalho, na nossa escola, onde nós estamos inseridos, no nosso bairro, é ali que nós precisamos ser igreja. Ser igreja e cumprir a vontade do Senhor, sempre amando uns aos outros, que isso esteja em nosso coração, que nós não sejamos como a igreja de Éfeso, que infelizmente com o passar do tempo perdeu a marca do amor. Se a igreja não obedece a essa ordem, Cristo tirará o seu candelabro, o que pode significar a sua total destruição. Em outras palavras, Jesus está dizendo para nós: a minha igreja realizará o seu ministério e praticará suas obras em amor. Jesus está dizendo: não quero de outra maneira. E se não se arrepender, eu virei a você e vou te tirar do seu lugar. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso. Se vocês não se arrependerem, eu virei e eu tirarei vocês de onde vocês estão. Com certeza nós não queremos ser removidos. Com certeza nós não queremos que Jesus, ele nos tire de onde nós estamos. Então nós precisamos voltar às nossas práticas. Nós precisamos nos arrepender e voltar sim ao primeiro amor. E para finalizar, irmãos, qual é a proposta desse capítulo, desse livro que nós estamos lendo? Uma igreja sem propósito. Qual que é o propósito disso? Uma igreja com o propósito de ser solidária é o nosso primeiro desafio. Hoje, no capítulo 1, nós aprendemos isso, que nós precisamos ser uma igreja solidária, que isso esteja impregnado em nossos corações, que nós possamos sim voltar ao primeiro amor. Nós não podemos perder, irmãos, a essência do que é ser igreja. A marca da igreja é o amor solidário. João, capítulo 13, versículo 35. Eu vou deixar esse versículo aí para nós. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A marca do cristão é o amor. Que essa marca esteja impregnada em nossos corações, que nós verdadeiramente possamos ser igreja, uma igreja com um propósito. Com certeza nós temos o propósito de saquear o inferno e povoar os céus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter o amor. Que não façamos como a igreja de Éfeso, que ao longo do tempo foi perdendo as suas características, foi simplesmente dando ênfase a doutrinas, dando ênfase ao estudo e esquecendo de amar as pessoas. Que em nome de Jesus esse amor esteja gravado no coração de cada um de nós. Irmãos, que Deus abençoe vocês poderosamente. Espero ter contribuído aí para o crescimento tanto intelectual quanto espiritual de cada um de vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.